exatamente um ano, né? A gente foi na Copa Sul do ano passado, a gente estava lá com o time, ela também estava individual, mas ela tinha outro treinador. Na volta da Copa Sul a gente começou a desenvolver esse trabalho juntos, tem mais ou menos aí uns 11 meses. A gente já teve TCB, já teve Open agora. E eu acho que agora o nosso trabalho está começando a amadurecer, né? Até então era um trabalho de conhecimento um do outro. Ela conhecia como eu me lido em relação ao programa, eu conhecia como é que ela responde em relação ao programa, como é que ela responde, se ela prefere levar uns puxões de orelha, uns gritos mais fortes, que se incentiva ela na hora do treino, ou se ela é aquela pessoa que prefere que eu só olhe para ela e converse com ela depois do WOD, se ela prefere que eu tente dar o ritmo dela dentro do WOD, ou se ela prefere que ela siga o próprio instinto dentro do workout. Então, tudo isso leva tempo para você organizar e sentir, né, o atleta com o treinador e o atleta, como é que vocês vão lidar em relação a isso. Eu falo que a prescrição do programa ela é um pequeno pedaço importante, mas é um pequeno pedaço dentro de um todo. Só prescrever treino, né, se for só para ela ter o treino, ela poderia pegar um treino na internet e fazer o treino lá dos caras que já foram campeão do Games. Mas a relação de treinador com o atleta ela é muito mais que isso. Ela saber, eu vou dar esse estímulo porque ela aguenta, eu não vou dar esse estímulo porque isso vai quebrar ela psicologicamente e fisicamente. Então, assim, essa relação é uma relação muito de feedback, muito fina. Então, eu acredito que agora a nossa relação está começando a amadurecer. Como é o café? Será que você não anima isso aí? Vai dar 60, 65, 75, não, 85, 80... 10 vai dar 70 quilos, 75 quilos a última. Mas 60, 70, 75 quilos. 5, 4, 30. Prova 3 foi a prova essa foi a prova mais tensa, a prova do Clean Jerk. A carga era uma carga possível de ser realizada, mas era uma carga que você tinha que levantar 15 vezes, 84 kg de Clean Jerk. Não costuma ser um problema tão grande, mas devido ao cansaço, a fadiga acumulada já das duas provas anteriores, a gente fez 4 vezes elas. A principal deficiência ainda é o que segura a performance dela hoje em nível elite nacional. A gente teve alguns contratempos, ela tentou gravar pela manhã, não conseguiu, não sentiu bem, teve que descansar mais, a gente regravou ela de tarde e aí conseguimos. E o curioso é que quando a gente regravou ela de tarde, a gente percebeu que dava para ter acelerado um pouco mais. Só que, como tinha que fazer a prova ainda do GHD, né, a prova 4 ela mina muito o centro do corpo, então fica difícil conseguir colocar força, aplicar potência depois de fazer uma prova que cansa tanto a parte central do corpo. E a gente não conseguiu, a gente tentou refazer a prova 3, não conseguiu. E aí, nessa altura, a gente já estava muito cansado, todo mundo muito cansado, todo mundo que estava envolvido muito cansado, né, na logística, estava ajudando, arbitrando, filmando. Daí não aconteceu então. Eu preciso terminar mais horas. Eu vou querer terminar, mas... Mas pensa Não, mas nisso. vai terminar. Não vamos pensar no mais, tá? Retira o mais. Você vai lá, você vai Mesmo ter jeito o seu daquela melhor. prova do snatch. Pronto, você também foi. É diferente, não. É diferente, mas porque tava com medo do peso, você superou. É a mesma coisa. Você tá com medo do peso, você vai superar da mesma forma. Não tá assim, eu sei que você tá cansada, entrar com a cabeça confiante, entrar confiante no movimento. É o pulo. O clean tá de boa. Eu achei que tem um dia pior que o clean ali. Eu achei o clean também. A prova do Clean Jerk era uma prova que eu não sabia que ia terminar. Foi a mesma história do Snatch, né? Do Open.
Eu não fui com pretensão de terminar, mas eu fui com pretensão de dar o meu melhor. Não é à toa que o Bruno falou que a gente ia fazer essa prova cedo, da manhã, 8 horas. Cheguei no box, aqueci, mobilizei, e aqueci. Fui fazer a prova, fiz apenas 2 deadlift. Rapaz, quando eu fiz 2 deadlift, meu Deus. Aí eu fiquei, putz, velho, eu não vou conseguir fazer um clean jerk nessa prova, eu vou zerar a prova. Aí eu olhei pro Bruno, a gente aqueceu, eu fiz uns front squat, eu corri. Aí eu simplesmente olhei pro Bruno e falei assim, Bruno, eu preciso dormir. Só isso. Foi isso mesmo. Eu dormi, tentei cochilar. Primeiro veio o desespero, dizendo, ai, eu vou zerar uma prova, ou seja, eu vou perder a vaga aqui mesmo. E aí veio o pensamento sensato de descansar um pouco mais. Porque eu não tenho costume de treinar 8 horas da manhã. E aí eu lembrei que o Bruno vive falando desse ciclo circadiano. E aí eu lembrei dele. Aí eu vou descansar. Foi até bom, né? Foi até bom. Eu me surpreendi com o meu resultado, apesar de não ter sido excepcional. Prova 3 foi a prova essa foi a prova mais tensa, a prova do clean jerk. A carga era uma carga possível de ser realizada, mas era uma carga que você tinha que levantar 15 vezes, 84 kg de clean jerk. Não costuma ser um problema tão grande, mas devido ao cansaço, à fadiga acumulada já das 2 provas anteriores, a gente fez 4 vezes elas. A principal deficiência ainda é o que segura a performance dela hoje em nível elite nacional. A gente teve alguns contratempos, tentou gravar pela manhã, não conseguiu, não sentiu bem, teve que descansar mais, a gente regravou ela de tarde e aí conseguimos. E o curioso é que quando a gente regravou ela de tarde, a gente percebeu que dava para ter acelerado um pouco mais. Só que, como tinha que fazer a prova ainda do GHD, né, a prova 4 ela mina muito o centro do corpo, então fica difícil conseguir colocar força, aplicar potência depois de fazer uma prova que cansa tanto a parte central do corpo. E a gente não conseguiu, a gente tentou refazer a prova 3, não conseguiu. E aí, nessa altura, a gente já estava muito cansado, todo mundo muito cansado, todo mundo que estava envolvido muito cansado, né, na logística, estava ajudando, arbitrando, filmando. Sim, o Bruno, ele consegue me tranquilizar, entendeu? O Bruno, não é à toa que eu observei isso no próprio TCB. Eu estava ali no ápice do desespero, sem saber para onde olhar, e quando eu olhava para o Bruno me dava o norte. Eu acho que o treinador é isso na vida do atleta. Um dos pontos, né? Um dos pontos é saber dar um norte para o atleta.
E eu também tiro como base nas provas dessa quarta de final. Desde o Open, na verdade. É nosso primeiro Open juntos. E eu sempre pedia, Bruno, me dá um pace, Bruno, me dá uma meta, Bruno, isso. E não simplesmente apenas gritar, entendeu? Só falar, vai, vai. Não. Ele é calmo, tranquilo. Ele só faz isso, segundos, isso e aquilo, entendeu? Essa fez a diferença. A premissa básica de qualquer relação de atleta e treinador é confiança interpessoal e intrapessoal. Ela tem a confiança na própria capacidade e eu tenho a confiança na minha capacidade como treinador. Porque eu também passo pelas minhas batalhas mentais. Eu também passo pelas minhas batalhas, as minhas dúvidas. Eu tenho meus demônios também. Eu às vezes me pego, será se eu estou fazendo o trabalho certo? Será se eu estou no caminho certo? Será se eu estou dando o melhor que eu posso para os meus atletas? Então, eu também tenho essas batalhas internas. E essa confiança, ela vai se desenvolvendo minha com os meus atletas, eles comigo e eu comigo mesmo e eles com eles mesmos. Então a confiança é a premissa de qualquer trabalho de alta performance. Eu acho que as redes sociais atrapalham nesse sentido, porque todo mundo está lá expondo alguma opinião, todo mundo está lá perguntando coisas para você, postando resultados, às vezes resultados que não são verdadeiros, só para poder desestabilizar o outro atleta. Mas eu acho que sim, atrapalha esse excesso de comparação com outra pessoa, né? Porque no final das contas a relação mais importante é treinador e atleta. Então, quando você começa a se comparar muito com outros atletas, você às vezes não tem os dons genéticos que o outro cara tem, não teve as facilidades durante o caminho que a outra pessoa teve. Então, o progresso ele depende de todos esses. Sabe que o conceito de meritocracia, né, ele se baseia no fato de duas pessoas começarem do mesmo ponto de partida. Se um cara começou de um ponto de partida diferente do seu, é difícil você se comparar com ele, porque você não tem o mesmo ponto de referência. Então, para mim, isso atrapalha mais do que ajuda. A diferença foi que minhas pernas engrossaram, isso é fato. Ai, brincadeira. A diferença
foi gritante. Porque eu me senti mais assistida no quesito de treinar com o objetivo realmente passo a passo, ter uma racionalidade na montagem dos treinos e com um propósito, entendeu? E o Bruno, Maria, não sei nem o que falar dele, ele tá bem ali sentado, eu não sei nem o que falar dele, ele me inspira como coach. E ele é um cara foda. O Bruno, ele consegue me tranquilizar, entendeu? O Bruno, não é à toa que eu observei isso no próprio TCB. Eu estava ali no ápice do desespero, sem saber para onde olhar, e quando eu olhava para o Bruno me dava o norte. Eu acho que o treinador é isso na vida do atleta. Um dos pontos, né? Um dos pontos é saber dar um norte para o atleta. E eu também tiro como base nas provas dessa quarta de final. Desde o Open, na verdade. É nosso primeiro Open juntos. E eu sempre pedia, Bruno, me dá um pace, Bruno, me dá uma meta, Bruno, isso. E não simplesmente apenas gritar, entendeu? Só falar, vai, vai. Não. Ele é calmo, tranquilo. Ele só faz isso, segundos, isso e aquilo, entendeu? Essa fez a diferença. Eu acho que isso é parte inerente do esporte. Não tem como dissociar isso do esporte. O esporte é feito de conquistas, de superação, e de decepções também. Não tem como se você não quer se decepcionar no esporte, é melhor você nem tentar o esporte. Vai haver decepções. A questão é que cada vez que a gente se decepciona e tenta alguma coisa e não deu certo, a gente sempre vai tirando lições e parece clichê isso, né? Mas quem realmente consegue aprender com essas lições e fazer, e não só aprender, fazer esse aprendizado virar ações depois, vai ter uma vantagem competitiva na frente, porque você às vezes aprende, mas você na semana seguinte esqueceu aquilo e não pôs em prática. Então, eu acho que as decepções que o atleta vive na arena fazem parte do processo e fazem parte da construção do mental forte de um atleta. Cara, é por isso que eu escolhi ser atleta. O atleta, ele tem que pegar um impossível e chegar lá no impossível e falar, ó, galera, é possível chegar aqui, entendeu? Essa é a missão, acho que, do atleta. É só chegar lá. Mas, resumindo, me sinto uma atleta mais madura, sim, mais forte e condicionada, sim. Tenho muito a melhorar, com toda certeza. Se for para tirar uma vitória dessas quartas de final, é que eu consegui ser uma pessoa mais calma. Isso não me afetou ao ponto de eu ter que me isolar de todo mundo, entendeu? Na corda só, vamos. Dura, agressiva. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9. O que eu falei, né? Chegou o seu corpo, mas depois. Por cima da negreza. Aí, vamos lá. Ó, magnésio. Lá. Aí. Boa! Caralho, ai, meu corpo tá doendo. Ai, meu corpo tá doendo. Ai, ai, Tá leve. Deadlift rei aí, mano. Pessoal morrendo, 4 Com medo desse deadlift rei aí, ai, gente. dói. O que ela falou que tá bom? Competi hoje. Eu não sei o que eu faço, não. É sério pra você. Vai? Bruno, eu senti a fadiga de tudo hoje. Tudo. Eu fui com todo o meu ódio ali, mas eu tava sentindo que o meu corpo ia parar de uma vez. Ei, teu padrãozinho no muscular foi excelente, velho. Fez do jeito que era pra ser. Ela foi tão contida assim no meio do E a gente vem para a última prova, prova 5. Até então a gente está em 20º no leaderboard. E a prova 5 era uma prova com movimentos que eram relativamente bons para a gente. E foi uma boa prova, a gente fez a primeira vez, foi muito bom o resultado. Mas de novo a gente saiu com a sensação de que poderia ter acelerado um pouco mais nas cordas. E aí quando você vai tentar regravar a mesma prova, poucas horas depois, é difícil porque você está com muita fadiga acumulada no corpo. O problema de Qualify Online é esse, quando você tem pouco tempo para gravar as provas, você não tem certeza qual pace fazer. Você vai com um pace mais conservador, com medo de, no final do workout, sofrer e não conseguir completar. E aí você pensa, putz, dava para eu ter acelerado. E quando você vai tentar fazer de novo e acelerar, não consegue porque está muito cansado já. Também não tem referência. Não tem referência, a gente até tem os meninos fazendo com a gente, mas é diferente, né? É diferente, dá uma certa referência, mas é diferente. A gente tenta observar o pessoal fazendo fora, mas também é difícil pegar essas referências. Então, no final das contas, é mais você se conhecer, conhecer o seu ritmo. Isso leva tempo, né? É aprendizado. Eu acho que talvez o maior aprendizado da gente nessas quartas de final no individual é que a gente precisa se expor a tipos diferentes de estímulos várias vezes durante o ano, para que isso faça a gente se conhecer melhor dentro do workout. O atleta ele tem um conhecimento da real capacidade que ele tem. Nem superestimar e nem subestimar. Se você superestima, você não completa o workout. Se você subestima, você completa, mas fica abaixo no leaderboard. Então é encontrar esse equilíbrio. É uma linha muito tênue entre explodir no começo do odd e se perder, ou segurar muito no começo e não conseguir completar dentro de um bom tempo. Esse foi o principal aprendizado, pelo menos para mim como treinador. E é o que eu vou tentar trazer agora no resto do ano para os nossos programas de treino, é tentar expor mais vezes a esses tipos de estímulos. Se a gente passar agora, a gente vai para a semifinal, então ela vai ter um programa um pouco diferente do resto do pessoal da planilha. Daqui a 10 dias a gente tem a programação dos times, né, das quartas finais dos times. A gente tem um time também que tem uma chance muito alta de se classificar. Então o meu desejo é ver tanto a Jane individual quanto o time classificado lá na semifinal no Rio de Janeiro, na Copa Sul. E a gente vai trabalhar para isso. Um vencedor no esporte, não desistir. É isso, é tentar até a última gota. Eu acho que o pódio, o primeiro lugar, ele parece ser clichê novamente, mas ele parece ser um detalhe, sabe? Ele é uma consequência. Eu acho que ser campeão no esporte é você ter a certeza que você está conseguindo fazer tudo aquilo que é necessário para performar o seu melhor. E muitas vezes a gente não está fazendo aquilo que é necessário, né? Às vezes a gente foge daquilo que é desconfortável, foge daquilo que a gente gosta menos, foge daquele tipo de treino que sabe que você é ruim, então você evita ele, ou então foge aquela abordagem de dieta que você sabe que vai sofrer, mas é isso que você precisa para melhorar. Eu acho que ser campeão no esporte é você ter a certeza de que você tocou todas essas áreas que são importantes para desenvolver o seu potencial e fez tudo que poderia nela. E aí você vê, putz, eu fiz tudo que eu poderia, esse aqui é o máximo que eu posso chegar. Se isso aí vai ser um primeiro, um segundo, um terceiro lugar, ou um décimo, não depende só de você, né? Porque existem outros treinadores, outras pessoas, outros atletas também na arena.
Mas eu acho que é você, no final das contas, no final da carreira curta de um atleta, é olhar para trás e ver, eu fiz tudo que eu poderia ter feito para ser o melhor que eu poderia nesse esporte. Para mim, isso é ser o campeão. É igual o Cristiano Ronaldo, né? Na minha cabeça, eu sou o melhor. Então, para ele tá fazendo tudo que ele poderia para ser o melhor. Se isso vai fazer ele ser melhor que os outros, aí não depende só de você. E eu acho que a gente não deve se preocupar com as coisas que a gente não consegue controlar, só com o que a gente consegue controlar. Não desistir. É isso. É tentar até a última gota. Foi. É tentar, velho. Não desistir. É não desistir. Aguentou, foi muito, ainda foi simpática.